Tem uma mensagem que eu recebo muito, tanto das meninas que fazem, né, que participam no meu projeto de emagrecimento, como dos meus alunos de consultoria individual, que é: eu me recuso a jogar a gema do ovo fora. Por que que eu tenho que jogar a gema do ovo fora? Por que que eu não posso comer os ovos todos com gema? Gente, são muitos, muitos motivos, né? Só que assim, quando a gente, né, pensa, tem essa crença limitante de não jogar a gema do ovo fora, isso diz muito pela gente, porque a gente também não consegue jogar uma sobra do filho fora, a gente não consegue deixar de comer alguns alimentos porque não deve comer, porque você não está com fome, porque não precisa, porque são alimentos calóricos. Você não consegue dizer não a alguns alimentos. Você não consegue ter controle, né, sobre os alimentos. Então, assim, uma vez eu recebi essa mensagem: eu me recuso a jogar a gema do ovo fora. E assim, em alguns momentos, não realmente não vai ser necessário você jogar a gema do ovo fora. Depois eu vou dar um cardápio para vocês, para você emagrecer até 12 quilos em 3 meses sem passar fome, tá? Vai ser o próximo vídeo. Mas em alguns momentos vai ser necessário sim que a gente jogue essas gemas do ovo fora por conta das calorias, tá? Porque quando a gente está em processo de emagrecimento, a gente precisa controlar a quantidade de gordura que a gente consome, a gente precisa bater uma meta de proteína, a gente precisa ter um controle maior na quantidade de carboidrato que a gente está consumindo, para poder a gente não zerar o carbo, mas também a gente ter energia oriunda dos carboidratos e também para a gente ter mais energia, mais disposição, ter mais humor. Então, assim, dá para manter uma dieta equilibrada. Só que a gente substitui o ovo por frango, o frango por ovo, o ovo por frango, né? Por mussarela, por carne moída, por atum, por peixe, enfim. Só que quando eu pego 5 ovos e eu substituo por uma quantidade de frango, que é a mesma quantidade de proteína, essas calorias elas vão lá para cima por conta das gemas dos ovos. Então a gente precisa tirar as gemas. Por exemplo, para substituir o frango, eu vou precisar consumir é, 2 ovos inteiros e 3 claras, entendeu? Para substituir ali 100 gramas de frango cozido, vai ser mais ou menos isso. Então, quando eu falo de ovo de 50 gramas, né? Porque tem ovos maiores, tem ovos menores, enfim. Então, a gente precisa fazer isso, esse jogo de cintura, para poder a gente bater a meta. Porque senão a gente vai estar consumindo mais calorias e aí não vai estar em déficit calórico e não vai estar emagrecendo. Só que, como eu falei para você, não é só o fato de jogar a gema fora, porque a pessoa ela se apega, ela acha que pelo fato dela jogar a gema fora, ela vai estar estragando comida, ela vai estar desperdiçando, ela vai estar isso, vai estar aquilo. E é essa reflexão que eu quero trazer para você hoje. É nesse ponto que eu quero chegar, que é o seguinte: muitas vezes a gente acha que jogar um alimento fora, a gente vai estar desperdiçando, estragando comida, né? E eu entendo isso, porque a gente aprendeu assim, que a gente tinha que raspar o prato, a gente tinha que comer até o último grão de arroz, senão a gente apanhava por conta disso, porque tem pessoas passando fome na rua. Só que a gente não resolve o problema da fome das pessoas comendo tudo que tem na nossa casa, comendo todas as gemas dos ovos, tá? Então pensa comigo. O fato de você jogar ali 3 gemas fora vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar a bater tua meta de proteína com menos calorias, com menos gordura, vai te ajudar a comer um volume maior de comida, né? Porque o ovo ele tem mais volume, então ele vai te saciar mais, vai te deixar mais cheia, tá? Mais cheio. Então, o fato de você jogar essas gemas fora, ou você pode guardar e fazer alguma receita, não sei. Pode fazer outra coisa com ela. Mas a gente vai falar de jogar no lixo, tá? Principalmente para quem consome muito ovo, vai precisar jogar no lixo mesmo. Ela vai te trazer mais benefícios ou mais malefícios? Porque o que é que acontece? Muita gente, eu recebo muito nos relatos semanais da consultoria de pessoas que falam assim: ah, semana passada eu fui 2 dias para um rodízio, porque em dezembro isso foi assim, o que eu mais recebi, né?
porque tal dia o meu amigo me chamou, pagou pra mim, no outro dia o meu patrão levou todo mundo e pagou pra mim, e eu comi muito e não sei o que, e perdi o controle e depois não consegui mais voltar pro foco. E, assim, a pessoa deixou claro que ela tava comendo por cara de graça, né? Tava comendo muito por cara de graça. E eu recebi muitos relatos de, os meus amigos do trabalho levaram um salgadinho, levaram um bolo e eu comi. E no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, e a semana inteira por água abaixo, porque era de graça. E, gente, vocês já pararam para pensar que essa comida de graça, ela não é de graça? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, tá? Não existe. Você consome esse monte de alimento calórico, você come um monte de fritura, um monte de doce, um monte de açúcar porque é de graça. Só que tu já parou para pensar o tanto que tu vai gastar depois para poder botar tudo isso fora? Eu nem vou colocar personal trainer e nem vou colocar nutricionista, tá? Porque isso nem todo mundo tem, né? Mas academia, o tempo que tu vai gastar com academia, o tempo que tu vai ter que se dedicar, fora a tua mente. Como é que a tua mente vai ficar depois disso? Porque tu vai se sentir incapaz, tu vai achar que todo mundo consegue, e você não, porque você vai reganhar peso, você vai ganhar indisposição, as suas roupas vão ficar perdidas, então tu vai ter que recomprar roupas, né? E assim, o gasto ele é muito maior com suplementação, com alimentação, com um médico se tu arranjar um diabetes, colesterol, pressão alta, entende? Então, assim, não é só o valor do dinheiro, é a tua vida também. Então, muitas vezes a gema de ovo, jogar a gema de ovo fora, não é só falando de gema de ovo, porque essa aula ela não é só sobre gema de ovo, mas é sobre o comportamento inconsciente que a gente tem, que a gente não quer jogar o resto de comida do filho fora, a gente nunca jogar a gema do ovo fora. E aí eu recebi, né, de uma aluna que ela entrou no projeto Mente Magra e ela dizia assim, que foi ela que dizia, eu me recuso a jogar a gema do ovo fora. Aí depois a gente fez um desafio que era zero açúcar, eu me recuso a fazer desafio zero açúcar. Eu me recuso a fazer uma caminhada. Ela não praticava nenhum tipo de atividade física porque ela se recusava a isso. Aí um dia ela disse: Não, eu não faço exercício em casa. Não faço porque eu acho que não serve. Aí depois faz uma caminhada. Ela: Não, eu não vou fazer caminhada porque eu não tenho tênis. Aí, gente, sempre tem uma desculpa, sempre. O que acontece é que a pessoa ela não vai ter resultado se ela não mudar isso aqui, ó. E aí a gente foi conversando, a gente foi explicando. E a que acontece é que ela teve realmente resultado. E depois ela fez o próximo desafio que a gente fez, né? Com menos carboidrato, ela participou e fez. O desafio que a gente fez sem açúcar, ela participou. Não conseguiu todos os dias, mas ela se esforçou e participou. Porque assim, a gente se recusa a uma gema de ovo que a gente joga fora. Sendo que aquela gema de ovo, ela não vai ajudar na vida de ninguém ali. Ela só vai te prejudicar se tu ficar consumindo, né? Que eu não tô falando só de gema de ovo, tá? Eu tô falando do chocolate que você ganha, eu tô falando dos doces do trabalho, eu tô falando dos salgadinhos que você tem a oportunidade de comer todos os dias, né? E muitas vezes você não sabe dizer não. Então, assim, a gente precisa quebrar algumas crenças limitantes que a gente tem na nossa mente. E uma delas é essa. Não tem problema nenhum você jogar a gema de ovo fora. Você não vai estar ajudando a fome do mundo se você consumir essa gema. Mas você vai estar ajudando o seu corpo a melhorar, a ter mais energia, mais disposição, a queimar a gordura, a aumentar a massa muscular, a mudar a tua, fazer uma recomposição corporal e a mudar a tua vida, porque o emagrecimento não é só estética. Se você vê a maioria das pessoas que chegam a emagrecer e conquistam o objetivo delas, são pessoas que melhoram a vida financeira, que melhoram os relacionamentos, que melhoram a saúde, tá? Então, é sobre isso.